Os plantonistas têm vez. Vocês vão descobrir as oportunidades por trás do plantão. Eu sou a Nora Munhoz, médica veterinária, sua colega, e vou te ajudar nessa. Olha, vou contar a história para vocês de quando eu fui plantonista. Eu ficava de plantão já no hospital veterinário enquanto eu estava fazendo faculdade. E uma certa vez, a veterinária que estava de plantão, nós éramos só os residentes dela, passou muito mal e desmaiou e simplesmente não conseguiu mais atender. Então, ela pediu para que nós fôssemos até a porta do hospital veterinário e colocássemos lá um aviso de que não estaria acontecendo atendimentos naquele local, por algum motivo. E aí, uma pessoa começou a apertar muito a campainha e bater na porta para que a gente atendesse. Aí eu fui, saí do plantão lá, de olhar os bichinhos internados, saí do internamento, fui até a porta, atendi a moça e ela disse, olha, eu só queria que desse uma olhada na patinha do meu cachorro, porque ele tá com dor e tal. E aí eu disse, olha, veja bem, infelizmente a veterinária não pode medicar, não pode olhar o seu bichinho, porque ela está doente, aconteceu uma emergência, então a gente vai ter que cuidar dela aí dos internamentos. Então hoje não será possível olhar, preciso que você leve ele em outro local. E ela disse, mas você não pode dar só uma olhadinha para ver se tá doendo, se tem alguma coisa que a gente possa fazer? E aí eu falei, bom, vou olhar então, Aí eu olhei, realmente ele estava com uma fratura, nitidamente uma fratura exposta, não precisava nem examinar muito para ver, e estava com bastante dor. E ela disse, será que você não pode colocar alguma medicação para dor? Eu disse, bom, vou pedir a autorização da colega veterinária de plantão e já volto. Fui até o quarto, fui lá incomodar ela, tadinha, tava passando mal. Expliquei a situação para ela, ela imediatamente me deu a medicação que eu tinha que fazer injetável para tirar a dor desse animal. Voltei até lá, conversei com ela, expliquei por que ela tinha escolhido essa medicação e que ele precisaria realmente tomar uma medicação para dor porque ele precisaria de um raio-x e para manipular aquela patinha ia doer bastante. Então, fiz a medicação com autorização da proprietária, que estava ciente de que eu era estudante, tudo certinho, tudo escrito e tudo mais. A proprietária me agradeceu muito e foi embora. E aí, voltei para o internamento junto com as minhas colegas, fizemos o que a gente tinha que fazer, cuidamos da veterinária que estava passando mal. De repente, a campainha novamente e a pessoa batendo a porta. Voltei lá para atender e aí ela disse, oi Nora, tudo bem? Oi Nora. Eu quero que vocês percebam os detalhes do que eu tô contando. Ela disse, oi Nora, fizemos tudo que você pediu, tá aqui o raio-x, a prescrição do veterinário, os medicamentos que ele mandou comprar, é cirúrgico, então eu vou ter que voltar aqui segunda-feira para fazer uma autorização de cirurgia e quero que você cuide dele até amanhã, acho que isso era no dia seguinte. E eu disse, mas eu já expliquei para a senhora que eu não sou a veterinária, eu já expliquei que eu não tenho autorização para ficar com ele, já expliquei que o hospital está lotado, que não tem como a gente receber mais um, não tem nem onde enfiar o seu bichinho aqui dentro. E ela disse, sim, Nora, e por tudo que você me explicou, com o carinho que você explicou, com a dedicação que você fez, eu não confio em mais ninguém para ficar com meu bichinho que não seja você. Então, eu estou te pedindo um pedido de mãe. Fica com ele, cuida dele para mim, que eu sei que você não vai deixar que nada de mal aconteça, não vai deixar ele sentir dor, e eu confio que vocês vão fazer a melhor cirurgia, porque exatamente o que você me explicou que era e como que era a resolução, foi o que o veterinário de plantão da outra clínica me explicou ao radiografar e tudo mais. Então você sabe exatamente o que é, você sabe exatamente qual é a solução e isso me deixou muito segura e muito tranquila. Então eu estou pedindo, por favor, para que você fique e eu assino o termo que for que eu estou entregando na mão do estudante, que eu sei que você é estudante e sei que você vai cuidar dele para mim. E eu fiquei em choque com aquilo porque realmente nunca imaginei que eu pudesse transmitir tanta autoridade ainda como estudante. E essa autoridade veio porque eu eduquei a Dona Maria. Eu expliquei tudo que eu sabia, tudo que estava dentro dos meus conhecimentos, para que ela ficasse tranquila, o que era aquela fratura, como é que era a solução, como é que ia resolver, por que a gente precisava do raio-x, por que precisava ser aquela medicação, porque ele estava com dor, enfim, tudo. E eu vejo quanto isso fez diferença na minha carreira. Quanto isso faz diferença na carreira dos colegas que também agem dessa forma. Hoje, o que acontece quando os plantonistas estão de plantão é que eles se calam.
Eles entram naquilo de estou aqui apenas para fazer plantão. Eles já não se comunicam e não falam com a Dona Maria. Eles não se preocupam verdadeiramente com o Bob. Eles querem resolver os problemas de plantão, de internamento, mas eles perderam essa conexão importantíssima com a Dona Maria. Provavelmente, se ela me chamou pelo nome, é porque eu fiz o que é o correto ser feito. Eu me apresentei. Eu devo ter dito: olá, o meu nome é Nora, eu sou estagiária de terceiro ano, sei lá, acho que era segundo ou terceiro ano ainda. Nós temos uma veterinária residente, mas que infelizmente passou mal, está doente, e contei toda a história. E a gente sempre deve se apresentar. É claro que num plantão pode acontecer uma emergência, né? Uma emergência, chega o cachorro daquele jeito, a gente tem que rapidamente fazer uma interferência. Mas, tirando a parte do intensivismo, em 90% do tempo, os plantonistas têm acesso à Dona Maria, mas eles não aproveitam esse acesso à Dona Maria. Eles não querem saber como é que está a Dona Maria, eles não explicam verdadeiramente o que está acontecendo com o bichinho dela, por que ele está internado, se ele está indo para melhor ou não. Quando o plantonista se preocupa verdadeiramente com a Dona Maria e se conecta com ela, educa ela, muitas vezes é o plantonista que consegue fazer a Dona Maria entender o que realmente está acontecendo. Não é todo veterinário que consegue se conectar. Ela sabe que ele está internado, sabe que está mal, mas de verdade ela não é capaz nem de explicar para uma outra pessoa o que está acontecendo com o bichinho dela. Isso é muito interessante, né? Por que isso acontece? Então o bichinho chega mal, a veterinária que atende decide que ele precisa ficar, assina o termo, paga aqui, faz isso, faz aquilo, o horário de atendimento são esses, amanhã a senhora volta para ver ele. Sem conexão nenhuma. É só praticamente ali uma negociação. Mas o que está por trás dessa negociação? Eu tenho vários alunos que são plantonistas, que eles iniciam o curso como plantonistas. A maioria acaba deixando os plantões, porque infelizmente hoje a desvalorização dos plantões é muito grande e esse trabalho tão árduo que é do plantonista, não sendo reconhecido pela outra parte e não tendo equilíbrio entre dar e receber, são poucos os veterinários preventivos que acabam ficando no plantão. Mas durante esse período de aprendizagem da prevenção, do ser insubstituível, para angariar forças e coragem de voltar a ser um veterinário clínico do dia e trabalhar em horários comuns, a maior parte começa a praticar essa conexão com a Dona Maria, esse se apresentar, esse educar a Dona Maria, falar o que está acontecendo. E ali é que a chave muda, é ali que a coisa acontece. Tem colegas de vocês ganhando presentes. Dona Maria vai, no dia que ele está de plantão, para agradecer, mandar uma cartinha, mandar chocolates, flores. Cada depoimento mais lindo, um mais lindo que o outro, de veterinários que conseguiram fazer essa conexão. Veterinários que conseguem esse tipo de conexão com a Dona Maria e são preventivos, conseguem marcar uma consultoria preventiva para que o Bob não volte a ficar doente do que ele tinha, do que aconteceu. Se foi um acidente, ele vai prevenir acidente. Se foi uma zoonose, ele vai prevenir zoonose. Se foi uma doença, ele vai prevenir essa doença. Ou entrar com recursos de prevenção para diminuir a quantidade de medicamentos, né, que sejam necessários cronicamente. A prevenção é muito linda porque fideliza o cliente. E aquele veterinário que era só um plantonista, que não tinha nem nome, né? A maior parte das pessoas diz: foi com aquela mocinha que estava aqui ontem à noite. Foi com aquele rapaz que estava aqui ontem à noite. Não tem nome. Depois que a gente se torna insubstituível, depois que a gente entende que tem que se conectar com a Dona Maria, esse ciclo muda. Bom, vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, que me deixou muito marcada, porque o bichinho dos meus pais estava com câncer, ficou internado numa clínica, depois foi para casa, e já em casa ele acabou já ficando bem doentinho mesmo. E pela primeira vez na nossa vida, em toda a nossa família, nós nunca fizemos eutanásia em nenhum dos nossos bichinhos, mas chegou um ponto de sofrimento e dor que não tinha mais para onde ir. Ele ia sofrer muito mais se a nossa família não tivesse tomado essa decisão. Porém, a gente, quando é veterinário e está envolvido com a família, é muito difícil ter a palavra final, é um peso muito grande.
E o responsável por esse bichinho era um oncologista que o acompanhava. Então, o que eu fiz? Fui até o internamento para pedir uma medicação para amenizar a dor dele e para pedir por Deus, né, por misericórdia, que esse veterinário tentasse convencer de alguma forma meus pais a sacrificarem ele, porque já estava, né, no limite. E ao entrar nessa clínica, a veterinária plantonista me recebeu. E ela simplesmente abriu a porta e disse no que eu posso ajudar. Eu contei o resumo do que estava acontecendo, né? Pedi que ela procurasse a ficha dele, que ela entrasse em contato com o veterinário responsável e que a gente entrasse nesse acordo. E ela perguntou qual medicação eu queria e eu disse que eu preferia que ele, como oncologista, dissesse qual era a medicação melhor. Ela entrou em contato com ele, subiu, voltou com a medicação na seringa, me explicou o que era e disse que no dia seguinte ele falaria com os meus pais. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, nossa, eu não sei o nome dessa moça, eu não sei se ela era estudante de veterinário ou se ela era veterinária. Ela não se preocupou em nenhum momento em me perguntar sobre o caso clínico dele, apenas em resolver pontualmente ali o que estava acontecendo. Ela não gerou nenhum tipo de conexão em mim, eu não saberia dizer se ela é loira ou morena. E pensando sobre isso, eu fico pensando se eu que sou veterinária tive essa impressão. Como é a impressão da Dona Maria quando encontra com veterinários que fazem isso? Porque em algum momento da faculdade, da nossa rotina clínica, nos fizeram acreditar que o plantonista é só um plantonista, que ele não tem que se meter ou saber ou falar sobre tudo. É como só o veterinário responsável pode opinar ou falar alguma coisa sobre aquilo. E o plantonista é só o cara que medica nos horários o que foi mandado. Então, cadê essa conexão de colegas veterinários? Cadê esse médico veterinário que está de plantão? Ele não é um plantonista, ele é um médico veterinário de plantão, que poderia ajudar verdadeiramente a Dona Maria em muitas coisas. Até como ser humano, vendo o meu nervosismo, eu chorava ao falar o que eu falava para essa plantonista e ela estava simplesmente em outro lugar. Ela queria pontualmente me dar a injeção para resolver aquele problema e como se livrar dessa situação, assim, tipo, eu não quero fazer parte disso. Ela em nenhum momento como ser humano perguntou se eu precisava de uma água, de colega para colega, porque eu estava com esse sentimento, qual era o problema, o que tinha por trás do meu choro, nada, ela não se preocupou verdadeiramente comigo, Dona Maria, com o meu bichinho, em nenhum momento perguntou qual era a doença dele, em que estágio estava, por que eu estava falando aquilo, ou seja, nada, não houve conexão nenhuma. Eu não culpo essa colega e eu não culpo a maior parte dos veterinários que hoje são plantonistas, porque todos nos fizeram crer que é assim que se trabalha como plantonista. Esse é o jeito errado de ser plantonista. Se a gente continuar nesse ciclo, a gente nunca vai se conectar e nunca vai conseguir sair do plantão. Se é um desejo sair do plantão para voltar a trabalhar em horários normais, ter uma vida normal, não consegue porque não tem clientes e nunca vai ter clientes porque não faz conexão com a Dona Maria. Agora, um plantonista, por exemplo, que também é preventivo e se conecta e é insubstituível, ele não só consegue fidelizar a Dona Maria, como ele consegue já marcar uma consultoria preventiva para ela assim que esse bichinho se recupere e fique bem. Ele consegue trabalhar como um parceiro do hospital onde ele faz plantão e não só como um plantonista. E essa é a ideia, que todos nós, como médicos veterinários, possamos ser valorizados, ganhar mais e ter uma agenda flexível. Nós vamos precisar da missão dos plantonistas, nós vamos precisar da missão dos especialistas, nós vamos precisar da missão dos clínicos, mas todos preventivos, todos ganhando bem, todos sendo valorizados. E não um colega ganhando bem e o outro ganhando mal. Isso é o que não pode acontecer. Um falando mal do outro, um querendo ganhar em cima do outro. Quando a gente já conversa com a clínica e explica que além de plantonista, a gente também vai oferecer nossos serviços de clínica ou de prevenção em outros horários, com parceria com a clínica, fideliza o cliente para a clínica. Isso eleva o nome da clínica,
Porque em geral os clientes acabam passando momentos tão ruins emocionalmente nos locais que não é ali que ele quer voltar para ser atendido por algo mais leve ou até mesmo para uma vacinação, cuidados essenciais. Eu digo por mim mesma, jamais levaria os meus bichinhos na clínica onde fui atendida daquela forma. Não me causou uma boa impressão. É um lugar que me lembra a morte, é um lugar que me lembra o meu bichinho indo embora. Não tenho boas recordações daquele local. Então, logicamente, não seria um local onde eu levaria o meu bichinho para as vacinas anuais ou para dar uma olhadinha na patinha. Então, as clínicas também, os proprietários de clínicas e hospitais precisam rever esse olhar. Como transformar a experiência do cliente em uma experiência mágica, num lugar onde a pessoa goste, se sinta confortável, queira voltar. Entenda que de repente até perder um bichinho lá pode ser uma das coisas que aquele local oferece, mas que é uma das opções. Que lá ele pode ir para ser bem atendido, para conversar, para medicar o bichinho dele de vez em quando, para fazer as vacinas anualmente, para fazer os cuidados de vermífugo. Por que não? Por que não a clínica tirar esse peso e esse ranço desse tratamento assim até desumano, eu poderia dizer. É desumano você ir a uma clínica e ser atendido dessa forma. E o que você não quer para você não quer para o seu bichinho. Então, um hospital e clínica acaba vivendo apenas de morte e situações horríveis porque não consegue reverter essa situação com a Dona Maria. Agora, um plantonista insubstituível, ele pode continuar como um plantonista, mas ele sempre vai ganhar mais. Ele sempre vai conseguir agregar valor ao que está acontecendo. Ele vai conseguir fidelizar a Dona Maria, marcar outro dia para a Dona Maria voltar para fazer a parte preventiva, quiçá os cuidados essenciais que esse bichinho não tenha. Por quê? Porque vai conversar com a Dona Maria, vai saber como é que está o Bob, vai poder ajudar verdadeiramente e marcar. E plantonistas que só fazem isso pelo dinheiro e que não têm outra condição e que gostariam de ser veterinários clínicos do dia e ter um horário normal, através da prevenção e do ser insubstituível, conseguem reverter essa situação. O jeito errado é achar que só existe esse caminho. Um plantonista que não fala com a Dona Maria, que não precisa se envolver com o caso, que tem que resolver o intensivismo e só. Lembrando que uma coisa é ser intensivista e outra coisa é ser um veterinário de plantão. O veterinário de plantão é médico e merece o mesmo valor e a mesma consideração de uma autoridade que trabalha de dia ou uma autoridade que trabalha à noite. De repente, os intensivistas conseguiram essa valorização. Fizeram suas especialidades, o intensivista é visto como uma pessoa mais importante num plantão, porque é ele que resolve as coisas graves mesmo, mas ele é tão médico veterinário quanto o nosso colega, quanto o estagiário, quanto até aquele estudante que está lá de plantão, ganhando lá, às vezes um pouquinho para estar de plantão. Todos merecem ser valorizados, todos merecem ser médicos veterinários e todos, no fundo, são médicos veterinários de bichinhos, abafados por esses problemas todos, abafados por essas rotinas e esse dia a dia e essas crenças que acabaram acontecendo ao longo da faculdade e ao longo realmente do nosso histórico dentro da medicina veterinária no país. E eu vim aqui hoje para dizer que a prevenção pode mudar a vida de um plantonista. O ser insubstituível pode mudar a carreira do médico veterinário como um todo. Então, se você é plantonista, se você gosta de ser plantonista, mas quer algo a mais, procure a prevenção, procure trabalhar a prevenção junto, procure entender e atender com dignidade a Dona Maria, se conectar com o Bob, fidelizar e fazer essa parceria com a clínica para que você possa continuar tratando do Bob depois que ele vier a melhorar. Assim você vai fazendo uma balança, né, de coisas boas e coisas ruins, coisas boas, coisas ruins, fazendo com que haja um equilíbrio na sua vida para que você possa ser feliz e ganhar mais, ter mais qualidade de vida e ganhar mais.
Existe um jeito certo de fazer plantão, existe um jeito certo para ser autoridade, existe um jeito certo para se sentir de novo aquele médico veterinário de bichinho. E isso é totalmente possível. E é uma grande oportunidade para essas centenas e milhares de médicos veterinários que hoje trabalham com plantão. Aliás, quero saber de você, coloca aqui embaixo para mim, você é um médico veterinário plantonista?